Olá, Tony por aqui, mais uma vez decifrando os códigos da Bíblia. E hoje o código que nós vamos decifrar é esse do título do vídeo, né? Quem são os porcos espirituais? E no caso, quem falou sobre eles? Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas a Bíblia fala sobre os porcos espirituais. Sabe quem disse? Sabe quem ensinou sobre eles? O próprio Jesus. Jesus ensinou sobre os porcos espirituais. Mateus capítulo 7, versículo 6, Jesus diz o seguinte: não dê o que é santo aos cães e nem tampouco dê suas pérolas aos porcos. Nós temos que compreender que ele coloca duas classes de pessoas ali. Só que a classe dos cães é um assunto para um outro vídeo. Hoje nós vamos falar quem são os porcos. A palavra de Deus, se você lê ela como um livro qualquer, ela é simplesmente um livro qualquer. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus através da atuação do Espírito Santo, nós sim conseguimos entender ou compreender a revelação que existe por trás da letra. Existe o Logos e existe o Rema. O Logos todo mundo tem, todo mundo que lê o texto vai ter o Logos na sua vida. Toda pessoa que lê a Bíblia como um livro de história. Agora, quem tem um rema é quem pede a ação do Espírito Santo para ajudá-lo a compreender a Bíblia. Então, se você não tem compreendido alguma coisa na palavra, peça o Espírito Santo para te ajudar a entender na própria palavra que ele vai te revelar e você vai compreender. Mateus 7,6, quando Jesus fala para você não dar suas pérolas aos porcos. E por que você não deve dar sua pérola ao porco? Porque a palavra de Deus, ela é revelação. A pérola é a revelação da palavra. É a palavra escrita por trás da letra. Lembra que a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica da vida? Então, a letra por si só ela mata. O Espírito faz da vida a letra. Quando você lê um texto com a atuação do Espírito Santo, o Espírito Santo te revela o que ele queria dizer muito mais além do que está ali escrito. Ele te revela o que está por trás da letra. Por isso que o Espírito vivifica, compreende? Quando Jesus fala sobre esse texto de pérolas aos porcos, você não deve dar essa revelação para qualquer pessoa, porque há pessoas que não vão compreender, há pessoas que não querem compreender, que não querem a verdade, não querem a palavra, querem ouvir somente aquilo que vai o agradar, querem ouvir um evangelho simples, um evangelho fácil, e que não tem cobrança, que não precisa de fazer nada para poder entrar no reino do céu, e não é assim. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho e larga é a porta que leva à perdição. Quando nós lemos esse texto sobre os porcos, ele está dizendo o seguinte: esses porcos espirituais são pessoas que comem qualquer coisa, porque o porco come de quê? Tudo se dá para ele, não é assim? Tudo que se dá para um porco, o porco analisa. Se você der para um ser humano, ele pega a comida que ele vai comer, ele olha, ele observa, está com um gosto meio estranho, ele tira, ele fica preocupado, depois ele sente gosto de azedo, sente gosto de estragado. O porco não. Tudo que você dá para ele é comida. Tudo que você coloca para ele no coxo, ele come tudo. Tudo que é colocado, ele se esbalda. Porque para ele tudo é comida. Mas para quem tem compreensão, para quem tem entendimento, não é qualquer coisa que é comida. A pérola, a palavra de Deus, deve ser dada para quem procura e quer ter entendimento. Quando ele fala que os porcos espirituais eles não devem receber as pérolas, é porque ele mistura tudo. Você não deve misturar a revelação da palavra, você não deve misturar aquilo que é santo com aquilo que é profano, porque tudo que é pregado, que não é a verdade da palavra, é profanação. Eu não sei o que você tem ouvido, eu não sei aonde você tem participado, mas não é porque alguém está em cima de uma tribuna, está em cima de um altar, em cima de um púlpito, ou em qualquer tipo de reunião que seja, e esse alguém parece ser santo, parece ser alguém de Deus, tudo que ele fala deve ser tomado como lei, como verdade. Você precisa analisar o que está escrito, você precisa analisar o que está sendo ensinado. Porque o grande problema que nós temos hoje é que nós temos muitos e muitos pastores pastoreando porcos e não ovelhas. Aí você fala: poxa, mas isso é estranho, isso é meio pesado. Não é não. Se você ler o texto de Marcos, capítulo 5, versículo 11, diz assim: ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Esse texto aqui, quando Jesus vem expulsar o demônio do gadareno, o gadareno pede para que os demônios que entraram no gadareno pedem para poder sair dele, mas que não sejam retirados da cidade para outro lugar. E eles veem uma manada de porco no monte. Você vai ver, depois analisa o texto depois, tá? Marcos capítulo 5.
você vai ver que já haviam porcos na colina, no monte, e sendo apacentado por pastores. Eram pastores que apacentavam porcos. E quando os demônios saem do gadareno, eles pedem com Jesus para poder ir para algum lugar. E eles vão para onde? Para os porcos. Jesus permite, porque eles pedem para entrar nos porcos, e Jesus permitiu os demônios entrarem nos porcos. Esse texto aqui, ele é espiritual. Ele aconteceu literalmente, mas tem uma rema, tem uma revelação por trás desse texto. Ou seja, o texto nos mostra que haviam pastores apacentando porcos. Porque eram pastores falsos, que davam qualquer coisa, porque o pastor verdadeiro tem ovelha, não tem porco. Eram pastores que davam qualquer coisa, ali eram porcos, o porco se alimenta, qualquer um é pastor para ele. O que alimento que colocar para ele vai comer. Por isso que haviam porcos sendo apacentados por pastores ainda no monte. Ainda no monte. Leia o texto depois com calma, com carinho, peça para Deus te revelar. E depois o texto diz, no final do texto, quando diz, chama atenção, que Jesus ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos. E o versículo 16 diz o seguinte: e os que tinham visto aquilo contaram como havia acontecido ao endemoniado acerca dos porcos. Então começaram a rogar a Jesus que se retirasse da cidade. Olha que interessante. Porque Jesus revelou a verdade, porque Jesus retirou os espíritos daquele homem, mandou para os porcos, as pessoas ficaram contra Jesus. Pediu para ele se retirar da cidade. Porque ele retirou os demônios do gadareno, ele trouxe a verdade. E é assim que acontece. Às vezes, nós mostramos os pastores que apacentam porcos, e nós que falamos a verdade, nós somos crucificados. Nós que pregamos a verdade, nós somos acusados, somos tratados como hereges, como malucos e coisas desse tipo. Mas não. Cuidado, querido. Cuidado que você pode estar sendo apacentado por um falso pastor e você pode estar sendo um porco espiritual se você come qualquer coisa. Tem muitas doutrinas que são ensinadas que não são as escrituras sagradas, tá? E não venha me dizer que eu não tenho culpa porque o líder me ensinou. Não, Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz o seguinte: o meu povo perece por falta do conhecimento. O povo pereceu por falta do conhecimento. Esse texto repreende os sacerdotes. Os sacerdotes estão sendo repreendidos porque estão ensinando um monte de coisa errada para o povo, que não era a palavra. Mas mesmo assim o povo perecia. Tá? O povo estava perecendo pelo ensinamento errado. O povo estava perecendo pela doutrina estranha. O povo perecia por causa do fermento. Então, acompanhe os nossos outros vídeos, que nós temos diversas revelações, diversos ensinamentos, diversos códigos sendo revelados através dos nossos outros vídeos, tá bom? Olha, hoje é só para você aprender um pouquinho sobre quem são os porcos espirituais e que sim existem pastores que apacentam esses porcos. Cuidado, não coma de qualquer coisa. Analisa muito bem o que você está ouvindo. Aprenda primeiro a ouvir, depois a pensar no que você ouviu e depois criticar o que você ouviu. Ouça, pense e critique. Assim você vai crescer muito no conhecimento da revelação da palavra de Deus. Deus te abençoe.